Quantas vezes você já se pegou angustiado por algo que fugia completamente do seu controle? Talvez tenha sido uma discussão inesperada, um atraso em um compromisso importante, um comentário maldoso de alguém, ou até mesmo uma mudança repentina no rumo da sua vida. Sua principal lição pode parecer simples à primeira vista, mas guarda uma profundidade transformadora. Existem coisas que estão sob o nosso controle, e outras que não estão. E é a partir desse reconhecimento que começamos a trilhar o caminho da liberdade interior. O mundo externo é imprevisível. Pessoas vão agir de maneiras que você não espera. Situações vão surgir sem aviso. Mas sua resposta, essa é sua. Só sua. Ao acordar, você pode começar o dia lembrando: hoje, eu encontrarei contratempos. Pessoas podem me irritar, podem não reconhecer meus esforços. E tudo bem. Isso não depende de mim. Essa mentalização prepara a mente, treina a alma para a realidade. E quando o imprevisto vem menos, porque ele sempre vem, você já não é pego de surpresa. E quanto mais resistimos a essa verdade, o estoico não é alguém frio ou insensível. Pelo contrário, porque te obriga a sair da posição de vítima e assumir o comando da sua vida. E isso exige disciplina. Epicteto não falava de filosofia como algo teórico. Para ele, era uma prática diária. Você não pode controlar o clima, mas pode controlar sua roupa. Não pode controlar o trânsito, mas pode controlar sua paciência. Não pode controlar o tempo, mas pode controlar como usa. São essas escolhas diárias que definem a qualidade da sua vida. Se for não, liberte-se. Porque a liberdade começa aí, que apesar do caos do mundo, sua mente está em paz. Porque você não lutou contra o vento, nem se afogou na correnteza. Você guiou seu barco com firmeza, como Epicteto ensinou. E esse é o verdadeiro poder. O poder de ser senhor de si mesmo. No instante em que você deixa de tentar controlar o incontrolável e volta sua atenção para aquilo que realmente importa. Você mesmo. Filosofar era viver, e viver bem era viver com retidão, com propósito, com consciência de que cada ação é uma escolha moral. Se você está esperando uma resposta de trabalho, ao invés de sofrer antecipadamente, concentre-se em preparar-se, em manter sua mente saudável. Se terminou um relacionamento, ao invés de remoer o passado, cuide de si, aprenda com a experiência e siga em frente com dignidade. Se alguém te ofendeu, pergunte-se: essa ofensa diz mais sobre mim ou sobre ele? E então, escolha se vale a pena carregar essa dor ou deixá-la ir. É alguém que sente profundamente, mas não se deixa dominar pelas emoções. Que ama, mas não se apega cegamente. Se você se prepara mentalmente para a frustração, ela não te destrói. Pelo contrário, ela te fortalece. E essa é a chave. Fortalecer-se internamente para que o externo não te quebre. Com quem se conecta, tudo isso está nas suas mãos. Quando você percebe isso, a ansiedade diminui, porque a ansiedade muitas vezes nasce da ilusão de controle, de tentar dominar o incontrolável. Mas ao entregar o que está fora do seu alcance, você cria espaço interno, espaço para a paz, que planeja, mas não se desespera se o plano falhar. Ele vive no presente, com consciência e equilíbrio. Você se torna sólido como uma rocha diante da onda. E quando você assume esse poder, o mundo deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um terreno de aprendizado. Requer humildade para aceitar que o mundo não gira ao nosso redor, e força para assumir responsabilidade por nossas reações. É profunda, é prática, é acessível a todos. Não exige dinheiro, nem status, nem poder. Exige apenas uma escolha: a de viver com consciência, a de focar no que você pode controlar. Mas Epicteto nos lembra que os pensamentos e julgamentos dos outros não estão sob nosso controle. Você pode agir com integridade, falar com respeito, fazer o seu melhor e ainda assim ser mal interpretado. Isso diz mais sobre os outros do que sobre você. Quando você entende isso profundamente, sente um alívio, uma libertação, porque já não precisa se curvar à aprovação de ninguém. É mais fácil culpar os outros, reclamar do destino ou esperar que tudo mude magicamente. Mas o caminho fácil não leva à liberdade, leva à frustração. Uma fila longa, um comentário atravessado, um erro que você cometeu. Agora imagine se naquele momento você tivesse respirado fundo e perguntado: isso depende de mim. Se a resposta fosse não, você poderia soltar, liberar e seguir com leveza. Situações assim são comuns, inevitáveis até, mas o que diferencia uma mente serena de uma mente atormentada é como ela lida com aquilo que não pode mudar. Quantas vezes você reagiu com raiva, tristeza ou desespero por algo que, na verdade, não era tão grave, mas sua interpretação tornou maior? O julgamento é o primeiro passo para o sofrimento. Quando mudamos nossa visão, mudamos nossa realidade. Oh, vento uiva, a chuva castiga, e tudo à sua volta parece fora de ordem. Você não pode parar a tempestade, mas pode escolher como se proteger dela,
como se preparar para ela, menos, ou até como dançar na chuva. Essa metáfora serve perfeitamente para a vida. Não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas sempre podemos controlar como reagimos ao que acontece. É aqui que entra a sabedoria estoica menos, e especialmente o ensinamento de Epicteto. Epicteto nasceu escravo, viveu com limitações severas, e mesmo assim tornou-se um dos maiores mestres da filosofia estoica. Imagine que você está diante de uma tempestade. A ideia central do estoicismo é essa: foco. Foco naquilo que depende de você. Foco na sua mente, nas suas ações, nos seus julgamentos. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a visão que elas têm desses acontecimentos. Pare por um momento e pense: no ideia é ideia. Praticar isso é um exercício de atenção, mas vamos ser sinceros, não é fácil. Focar apenas no que controlamos exige uma vigilância constante. Um dos grandes erros que cometemos é tentar controlar a opinião alheia. Queremos ser compreendidos, admirados, aceitos. Outro ponto importante é aceitar a impermanência. A vida muda, as pessoas mudam, as situações mudam. Pense em todas as vezes que você se estressou com algo que, olhando agora, parece pequeno. Focar no que você controla é um ato de coragem. Você pode escolher o que diz, o que pensa, como reage, o que consome. E essa paz não vem de ter tudo sob controle, mas de saber onde termina seu controle. Na prática, você pode aplicar o estoicismo em várias situações. Epicteto ensinava seus alunos a visualizar diariamente os possíveis infortúnios do dia, não por pessimismo, mas por preparação. Essa filosofia é simples, mas não é simplista. Então, da próxima vez que algo te tirar do sério, pergunte-se: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com sabedoria, e ao final do dia, quando se deitar para dormir, talvez perceba algo mágico. Quantas vezes você já sentiu que a vida te tirou algo que era seu por direito? Um sonho que não se realizou, um relacionamento que acabou sem explicação. Ela segue seu próprio curso, às vezes suave como um riacho, outras vezes brutal como uma tempestade em mar aberto. E nós, não é baixar a cabeça e aceitar qualquer dor como destino. Aceitar ativamente é olhar a realidade de frente, por mais dura que seja, e dizer: isso está fora do meu controle, mas minha reação a isso ainda é minha. Precisamos aprender a remar, mesmo quando as águas estão revoltas. Enquanto você estiver preso à ideia de que a vida deveria ter sido diferente, estará de costas para o presente, e no presente, e apenas nele que temas algum poder de ação. Um projeto que, por mais que você tenha se esforçado, simplesmente não deu certo, pode escolher com calma qual será sua próxima atitude. Pode, inclusive, transformar a dor em força. Quando você se torna piloto, talvez não do navio inteiro. O mar ainda é imprevisível menos, mas ao menos do leme que está em suas mãos. Momentos assim nos quebram por dentro, nos fazem questionar a justiça das coisas, o sentido de continuar lutando. Quando algo sai do nosso controle, temos duas opções: nos destruir emocionalmente por aquilo, ou aprender com aquilo. Eles não acreditavam que deveríamos evitar a dor a todo custo. Pelo contrário, a dor, para eles, era uma professora severa, mas justa. A perda era um lembrete da impermanência. O fracasso, uma oportunidade de fortalecer a virtude. Mas há uma verdade dura e libertadora que os estoicos nos ensinam: a vida não é obrigada a seguir os nossos planos. No coração do estoicismo existe uma ideia poderosa: a aceitação ativa. Não se trata de resignação passiva, de desistir, porque lutar contra o que já é como socar o vento. Coragem de recomeçar, mesmo com o coração partido. Coragem de seguir em frente, mesmo com medo. É exaustivo, inútil e te deixa ainda mais ferido. Mas quando você para de resistir e começa a navegar com o que tem, algo muda. Fear pode te fortalecer. Porque enquanto você gasta sua energia desejando que o passado fosse diferente, você se afasta do que pode fazer agora. O que te limita pode te revelar. O que te derruba pode te ensinar a levantar melhor. Epicteto, um dos grandes mestres da filosofia estoica, dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem menos, e sua vida será serena. Humildade para reconhecer que não controlamos tudo, que não temos todas as respostas, que não somos deuses. Essa frase pode parecer conformista à primeira vista, mas se olharmos mais a fundo, perceberemos que ela é um convite à liberdade. Porque ao aceitar a vida como ela é, você para de esperar que ela se molde aos seus desejos e começa a moldar a si mesmo para dançar com ela. A aceitação ativa é paradoxalmente o primeiro passo para a mudança verdadeira. Isso porque ninguém muda o que nega. Uma ponte entre quem você era menos e quem você pode ser.
Aceitar não significa aprovar. Significa reconhecer, e ao reconhecer, você pode agir com sabedoria, não com desespero. Pense na metáfora de Sêneca, que dizia: o destino conduz de boa vontade aquele que aceita, e arrasta aquele que resiste. Quando você resiste ao que é, você se torna prisioneiro. Essa filosofia se aplica em tudo: relacionamentos, trabalho, saúde, perdas, falhas. E é aí que mora o segredo dos estoicos. Usar cada evento como matéria-prima para o crescimento interior. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu para si mesmo: o obstáculo ao caminho se torna o caminho. Essa frase resume a essência da aceitação ativa. Mas isso só acontece se você aceitar o que a vida te dá com olhos abertos, e não com o coração fechado. A aceitação é o ponto de partida da sabedoria, e talvez, mais do que qualquer coisa, a aceitação seja um ato de humildade, mas também é um ato de coragem. Coragem de viver plenamente, mesmo quando as coisas não saem como gostaríamos. Aceitação ativa não é um fim, é um recomeço, um ponto de reinício, uma nova perspectiva, e ela muda tudo. Em vez de viver em guerra com a realidade, você começa a viver em harmonia com ela. E essa harmonia não vem do controle, vem da compreensão. Compreensão de que o universo não está contra você, ele apenas não está sob o seu comando. E quando você entende isso profundamente, algo se quebra menos, e algo se reconstrói dentro de você. Você para de culpar o mundo, e começa a se tornar parte do mundo. Você para de fugir da dor, e começa a entender o que ela está tentando te dizer. Você para de desejar que as coisas fossem diferentes, e começa a perguntar: o que posso fazer com isso? Essa pergunta muda destinos. A aceitação ativa é uma escolha, e é uma escolha que pode ser feita todos os dias. Quando alguém te decepciona, aceitação ativa. Quando um sonho morre, aceitação ativa. Quando o inesperado acontece, aceitação ativa. Cada uma dessas experiências, por mais dolorosa que seja, pode se tornar um portal. A maioria das pessoas vive refém do que gostaria que tivesse acontecido. Os estoicos escolheram viver a partir do que de fato aconteceu. E isso muda tudo, porque a realidade, mesmo imperfeita, é o único solo onde podemos plantar alguma coisa. Aceitar o que a vida te dá é o primeiro passo para criar algo novo. E isso, meu amigo, é liberdade. Se quiser, posso gerar mais textos como este com outros temas estoicos relacionados, como o valor do sofrimento, a virtude como guia de vida, a brevidade do tempo, a morte como conselheira, o silêncio como sabedoria.